Olá pessoal, hoje vamos fazer mais uma gravação com vocês da frente genética, linkage ou genes ligados. Definição de linkage: dois pares de genes localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Então, dois pares de genes. Então, vamos ver o primeiro par, azão, azim. Repare, estão na mesma posição, no mesmo loci ou no mesmo locus. No mesmo par de cromossomos homólogos, você vai ter o par Bzão, Bzinho. Beleza? Quanto à posição desses pares de genes alelos, há duas possibilidades. A primeira que você está vendo aqui na parte superior, chamada de cis. Por quê? Nesse cromossomo aqui, você vê um alelo dominante, azão, outro dominante, Bzão. No outro cromossomo homólogo, o alelo recessivo azim e bezim. Agora, trans. Repare, azão, azim, igual ao superior, mas aqui vai estar na posição invertida. Bezinho, bezão. Então, você vai ter um dominante, um recessivo, um dominante no outro par. Então, você tem contraposição cis e posição trans. Mas o que mais cai no vestibular é a cis, ok? Vamos lá. Produção de gametas. Então vamos comparar três possibilidades. Segregação independente segundo a lei de Mendel. Dois pares de genes alelos localizados em cromossomos homólogos diferentes. Azão, azim num par de cromossomo homólogo. Bzão, bezim em outro par de cromossomo homólogo. Linkages vai estar no mesmo par. Tá? Então na segregação independente segundo a lei de Mendel, vocês já aprenderam que quando você tem um díhbrido, azão, azim, bzão, bezim, você vai ter quatro possibilidades de formar gametas em idênticas proporções. Azão, bzão, 25%. Repara aqui em cima. Azão, bezinho, 25%. Azinho, bzão, 25%. E azinho, bezinho, 25%. Então, na segregação independente, ou segundo a lei de Mendel, irão ser formados quatro gametas em idênticas proporções, 25% de cada. Ligação fatorial completa ou meiose sem crossing. Então, os genes vão estar ligados, azão, azim e bzão, bezim. E, quando vai separar os gametas, vai formar dois gametas azão, bzão e dois gametas azim, bezim. 50% de cada. Lembra que essa célula está na posição cis. Dominante, dominante, recessivo, recessivo. Bom, cruzamento teste ou procedimento de Morgan, tá? Que é o pai da genética aí que fez essa parte aí, a terceira lei de Mendel, entre aspas, né? O Morgan que estabeleceu isso aqui. Você tem aqui, então, dois pares de genes alelos em cromossomos homólogos diferentes. Díhbrido, azão, azim, bzão, bezim. Cruzando com o duplo recessivo, certo? Azim, azim, bezim, bezim. Repare que aqui vai formar quatro gametas, a parte feminina, azão, bezão, azim, bezim, azão, bezim e azim, bezim. E a parte masculina, azim, bezim, só tem um único tipo de gameta, porque ele é duplo recessivo. Então você vai ter quatro descendentes, juntando os gametas, masculinos e femininos. Azão, azim, bzão, bezim, 25%. Azim, azim, bzão, bezim, 25%. Azão, azim, bzão, bezim, 25%. Azim, azim, bezim, bezim, 25%. Então vai ter quatro indivíduos em idênticas proporções. Segregação independente. Se eu não soubesse, se eu não estivesse vendo essas imagens, só pela proporção, já dá para você saber que é segregação independente. Aqui novamente, elucidando a imagem. Azão, azim, bzão, bezim. Tá em posição cis, cruzando com o duplo homozigoto recessivo. Azim, azim, bezim, bezim. Aqui, como lembra, ligação fatorial completa, dois gametas. Então, feminino, azão, bzão e azim, bezim. Masculino, azim, bezim. Plínio, vai ser só esse gameta, repare. Então, vai originar aqui dois indivíduos, 50% de cada. Azão, azim, bzão, bezim. E azim, azim, bezim, bezim. Beleza? Então, só pelo número de descendentes daria para saber se ocorreu uma ligação fatorial completa ou
uma segregação independente, como você vê nessa outra imagem. Terceira e última hipótese, a que mais vão cobrar de vocês no vestibular: a ligação fatorial incompleta ou meiose com crossing. Formam 4 gametas, 2 deles, azão-bezão e azim-bezim, gametas parentais. Não surgiram devido ao crossing. E 2 devido à presença do crossing, azão-bezinho e azim-bezão. Esses gametas são chamados de crossovers ou recombinantes. Coloquei uma observação extremamente importante. A proporção de gametas crossovers, tá? Depende da distância entre os alelos. Então, não vai ter segregação independente. Com os gametas, 25, 25, 25, 25. Ligação fatorial completa, 50, 50. E aqui vai depender da distância entre os alelos. Aqui, novamente, vocês estão vendo aqui uma ligação fatorial completa, certo? Vai formar 2 gametas diferentes, todos gametas parentais, tá? Aqui vamos colocar o crossing, olha aqui nessa região o crossing, tá? Então, gameta parental, azão-bezão, não sofreu crossing. Outro parental, azim-bezim, sem crossing. Agora, gameta crossover, azão, bezinho e azinho, bezão. Beleza? Esses 2 gametas aqui são gametas crossovers ou recombinantes. E qual a frequência? Vocês vão perceber que a frequência dos recombinantes vai ser sempre menor que a dos parentais. Vamos chegar lá já. Então vamos lá. Frequência de permuta é a porcentagem de gametas recombinantes. Então isso é muito importante saber. Porcentagem de gametas recombinantes. Do total de células que entram em meiose, a menor parte sofre crossing. Portanto, os gametas crossovers ou recombinantes sempre serão os menos produzidos. Então agora vamos para esse exemplo aí. Você tem lá bezão, bezim. Bezão, bezão no mesmo par, desculpe, azul. E bezim, bezim lá no parzinho marrom. Aí azão, azinho e azinho, azinho. Então, coloquei o bezão em cima, outro lote, o azão embaixo. Reparei no cromossomo azul, certo? Sempre bezão alelo com bezinho aqui e azão com azinho, beleza? Bom, repare que aqui a distância entre B e A é maior que a distância entre esses 2 alelos aqui no centro par. Então, vamos lá, vamos colocar o crossing. Coloquei o crossing ali, certo? Gametas parentais, bezão, azão, 35%, tá? Outro gameta parental que não sofreu nenhuma mudança, bezinho, azinho, 35%. Gametas crossovers, eu vou pegar um pedaço aqui do marrom, bezinho, com um pedaço do azul, azão, reparou? Bezinho, azão. E agora, vou pegar um pedaço do azul aqui em cima, bezão, que vem aqui desse outro lado, o bezinho. Então, esses 2 gametas, bezão, azão e o outro aqui subsequente, azul e marrom, são gametas crossovers. Aí eu coloquei 15% desse e 15% desse. Então, você vai ter aí um total de frequência de permuta de 30%. Vamos colocar o crossing no outro lado. Você tem lá Czão, azão e do outro lado Czinho, azinho. Repare que a distância é menor, então a frequência de permuta vai ser menor. Tá? Gametas parentais, Czão, azão, 45%. Czinho, azinho, 45%. Não sofreu crossing, gametas parentais. Gametas crossovers, marrom, azul e azul e marrom. Reparou? Marrom, Czinho, azul, azão, tá? 5%. Azul, Czão, marrom, Czinho, azinho, desculpe, azinho, tá? Você vai ter 5%. Então, quanto mais próximos os gametas, menor a taxa de crossing. Quanto mais distantes forem os alelos, desculpe, os alelos, não gameta, maior a taxa de crossing. Então, aqui vocês estão vendo do lado esquerdo, certo? 15% de um gameta recombinante, mais 15% de outro gameta recombinante, ou crossover.
Total da frequência de permuta, 30%. Sempre é o total de gametas recombinantes. Nesse outro exemplo, 5% de gameta recombinante, Czinhazão, e outro Czão Azinho, 5% também. Total vai dar 10%. Beleza? Bom, método de Morgan consiste em efetuar o cruzamento teste, ou seja, cruzar o duplo heterozigoto com duplo recessivo e analisar a geração obtida. Novamente aqui na esquerda, ligação fatorial completa. Azão, Azim, Bezão, Bezim, cruzando com quem? Azim, Azim, Bezim, Bezim. Ligação fatorial completa, 2 gametas, Azão, Bezão e Azim, Bezinho. Repare, aqui o duplo homozigoto pode pôr cross e pode tirar cross e só vai ter um gameta, Azim, Bezim. Então, olha os descendentes, 50% Azão, Bezão, barra Azim, Bezim. 50% Azão, Bezinho, barra Azim, Bezim. Então, tem 2 indivíduos só pela proporção da descendência dos filhos, dá para saber que ocorreu uma ligação fatorial completa. Gente, eu estou pegando sempre a célula em cis, tá? Para representar. Novamente, a célula em cis, Azão, Azim, Bezão, Bezim, certo? Duplo heterozigoto, cruzando com o duplo recessivo, Azim, Azim, Bezim, Bezim. O duplo heterozigoto, 4 gametas, certo? O duplo homozigoto recessivo só tem um gameta, Azim, Bezim. Ah, põe cross, tira... Cara, duplo recessivo, por isso que é o cruzamento teste, tá? Então, vamos lá. Só tem um gameta Azim, Bezim, a mãe, o pai, 4 gametas. Aí eu falei, Azão, Bezão, barra Azim, Bezim, 40%. Vamos lá, gameta parental. Azim, Bezim, certo? Azim, Bezim, 40%. Outro gameta parental. Agora, Azão, Bezim, Azim, Bezim, 10%. Azim, Bezão, Azim, Bezim, 10%. Então, qual é a taxa de cross? Vai ser 20%. Então, vai ter uma ligação fatorial incompleta com 20% de permuta. Você vai ter 2 gametas em maior proporção, que são os parentais, sempre, certo? 40% de cada vai dar 80%. E gametas crossovers, 10% de cada, 20%, que sempre a frequência de permuta é o total de gametas crossovers ou recombinantes. Bom, determinação da frequência de permuta. Determina-se a frequência de permuta através dos resultados obtidos do cruzamento teste. Azão, Bezão, barra Azim, Bezim, cruzando com duplo homozigoto recessivo. Azim, Bezim, barra Azim, Bezim. Reparem que aqui está representado o cruzamento, certo? E aqui a descendência, tá? Então, repare que eu vou dar o resultado. Azão, Bezão, barra Azim, Bezim. Sempre Azim, Bezim vem no duplo homozigoto recessivo, certo? 903 indivíduos. Azão, Bezim, Azim, Bezim, 98 indivíduos. Azim, Bezim, Azim, Bezão, desculpe. Azim, Bezim, 102 indivíduos. Azão, Bezim, Azim, Bezim, 897 indivíduos. Beleza? Bom, repare o seguinte. Quais são os indivíduos que apareceram em menor proporção, menor frequência? 98 e 102, tá? Então eu fiz a soma do número de recombinantes. Por que eu sei? Sempre vai ter em menor frequência. Vezes 100 dividido pelo número total. Então se você somar 903, 98, 102, 897, vai dar 2.000 indivíduos, certo? Vou pegar 98 mais 102, dividir por 2.000 e multiplicar por 100. 10%. Então, isso aqui vai ser a distância entre A e B, ou seja, total de gametas crossovers. Beleza? Então, você vai ter 5% do Azão Bezim e 5% do Azim Bezão. Belezura? Gente, estou observando aqui que tem um erro, tá? Aqui é Azim Bezim, tá? Nesse último aqui, tá ok? Então, presta atenção aqui que isso é um erro na imagem. Bom, construção de mapas gênicos ou cromossômicos. Os genes se dispõem linearmente, um ao lado do outro, certo? É claro que nós estamos trabalhando com, assim, Azão e Bezão, 2 genes do mesmo cromossomo, mas pode ter muito mais, tá? Quanto maior a distância entre 2 genes, maior a probabilidade de permuta. E quanto menor a distância, menor a probabilidade de permuta. Por convenção,
1% de crossing é igual a uma unidade de recombinação UR ou um morganídeo. Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu tenho aqui os genes A e C, eles distam, tem uma frequência de permuta 8%. BC, 28%. AB, 20%. Aí ele vai pedir, construa um mapa cromossômico. Como é que vai estar a posição desses alelos no cromossomo? Então, vou começar aqui pelo A e C. Eles estão distando quanto um do outro? 8%. Olha na imagem aqui, certo? Vamos lá. Então, volta. AC, quantos por cento? 8. Vamos lá. BC, 28. Mas se eu pegar o T menor aqui, ó, AB, 20. Vou colocar o B desse lado. 20 mais 8. Então, de B a C vai ser 28. Entendeu? Então, qual seria a sequência desses alelos no cromossomo? B, A, C. Ou posso ler de trás para frente. C, A, B. Beleza? Então, vamos aqui com a parte de exercícios. O indivíduo heterozigoto para 2 pares de genes, azão, azim, bezão, bezim, que não estão em queijo, não estão ligados. Presta atenção, não. Produz gametas nas seguintes proporções. Quem lembra os gametas? Olha aqui embaixo, coloquei para vocês, de hibridismo. Azão, bezão, azão, bezim, azim, bezão, azim, bezim. 4 gametas em idênticas proporções, então 25% de cada, vai dar a alternativa D. Mas olha aqui o linkage, se tivesse ligados, certo? Aí vai depender da taxa de crossing ou não, tá? Então, qual a alternativa? D de Johnson e Johnson. Bom, supõe a existência de 2 genes, azão e bezão, localizados no mesmo cromossomo, opa, ligados, e com frequência de permuta 16%. Então, a distância entre A e B, 16%. Então, você vai ter 8% de um gameta e 8% de outro, que são os gametas crossovers ou recombinante. Do cruzamento de um macho de híbrido, azão, azim, bezão, bezim, certo? Tem que saber. Com o genótipo cis, azão ligado com bezão, azim ligado com bezim. Com uma fêmea, azim, azim, bezim, bezim. Gente, duplo homozigoto recessivo, um cruzamento teste. Qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com genótipos azim, azim, bezim, bezim? Então, olha lá. O pai não é de híbrido, certo? Então, pessoal, ele vai ter 4 gametas, beleza? Qual é a frequência de permuta? 16%. Então, os gametas crossovers, tá? Como está na posição cis, vai ser azão, bezim e azim, bezão. Isso é importante, que esse aqui é os gametas crossovers, posição cis. Se fosse trans, esse aqui que seriam os crossovers, e esses 2 seriam parentais, tá? Então, 16%, 8% desse, 8% desse. Obviamente, para dar 100%, 42% desse e 42% desse. Aqui embaixo tem uma explicação, você pode ler mais com calma, que é o mesmo raciocínio. Então, o que ele quer? A frequência do genótipo azim, azim, bezim, bezim. Não é isso? 42%, a alternativa C. Olha lá, beleza? Bom, mais uma questãozinha para finalizar esse assunto. Em tomateiros, os genes A e C encontram-se ligados. O cruzamento entre tomateiro do genótipo azão, azim, cezão, cezim e o outro do genótipo azim, azim, cezão, cezão originou plantas adultas em proporção genotípica. 43% azão, azim, cezão, cezão. 43% azim, azim, cezão, cezim. Opa, gametas parentais, são com certeza, maior proporção. 7% azão, azim, cezão, cezim. E 7% azim, azim, cezão, cezão. Só pela frequência de 7 mais 7, 14% unidade de recombinação vai ser a frequência de permuta. O que ele vai perguntar? A distância entre os genes A e C nos cromossomos tomateiros. Então, vai ser quantos por cento? 14%. Sempre você pegar os gametas que estão em menor o quê? Frequência ou proporção. Bom, fim de aula, bons estudos e vamos para a parte prática. Beleza?